Olá, nós estamos iniciando um ciclo de perguntas para os candidatos a prefeito de Osasco. Hoje, dia 3 de novembro de 2020, estamos iniciando com o candidato à prefeitura de Osasco, Emílio de Souza. Bom dia, Emílio. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os servidores, servidoras. Para mim é um prazer participar dessa entrevista aqui. Essa campanha, até agora, não teve nenhum debate entre os candidatos, o que faz muita falta para as pessoas poderem conhecer cada um, ser cobrado, cada um fazer um balanço daquilo que fez, daquilo que pretende fazer. Infelizmente não teve nenhum ainda e essa entrevista aqui, promovida pelo Sintrasp, ajuda muito, pelo menos os servidores, a tomar a sua decisão. Obrigado, é verdade. A falta de debate, às vezes, faz muita falta para as pessoas tomarem a decisão correta na hora de votar. Emílio, então vai aqui a primeira pergunta. Na visão do candidato, com relação à proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, se aprovada, como pretende tratar e conduzir este processo dentro da Prefeitura de Osasco? Olha, Toninho, isso é um dos maiores desastres que teve recentemente na história do serviço público no Brasil. A reforma administrativa e também a reforma já aprovada em São Paulo, contra o meu voto na Assembleia, mas é um desastre porque ela vai no sentido do desmonte do serviço público, da desvalorização do serviço público. Mas, por outro lado, ela obriga o município a tomar alguma decisão, ver o caminho nós vamos seguir. O que eu posso dizer a vocês é que eu vou me comportar nesse tema como eu sempre me comportei com o servidor. Diálogo, diálogo e diálogo. Eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho sobre isso, sem que seja ouvido o servidor. Se tiver que implantar, se a lei obrigar que nós implantemos, nós vamos primeiro fazer uma conversa com todos os segmentos dos servidores e vamos tomar aquela decisão menos onerosa para o servidor, E se tiver que tomar, você pode pensar em efeitos compensatórios, sabe? Própria adequação salarial de Osasco pode levar a isso. Então, uma discussão ampla em temas espinhosos como esse, difíceis como esse, ele pode ajudar a encontrar o melhor caminho, ou se não tiver melhor caminho, pelo menos o menos doloroso e o menos sacrificante para o servidor. Agora nós vamos para a segunda resposta. Para a segunda pergunta. O candidato pretende aderir qual proposta de reforma de regime previdenciário para os servidores de Osasco? O aprovado pelo governo Bolsonaro, governo federal, ou aprovado pelo governo Dória, o governo estadual? Toninho, novamente aqui, nós precisamos ver, primeiro, se a lei nos obriga a aderir a um dos dois, ou se Osasco, a prefeitura, vai ter autonomia para tomar ou não tomar. Em caso de a prefeitura ser obrigada a tomar essa decisão no âmbito do funcionalismo municipal, novamente nós vamos tomar a que for mais benéfica ao servidor. Na verdade, não há benefício, novamente causará menos prejuízo. A verdade é que tanto a reforma da Previdência quanto a reforma administrativa, ela não tem notícia boa para o servidor, sabe? Porque os governos que se instalaram no Brasil, o governo Bolsonaro e também o governo Dória, são governos que desprezam o servidor público. São governos que não têm o menor interesse em valorizar a carreira pública porque eles não acreditam em serviço público. Eles acreditam em IOS, acreditam em terceirização, acreditam em precarização do serviço público, Por isso que se aviltam os salários, por isso que se desmonta a Previdência, por isso que se faz esse tipo de reforma administrativa. Quer dizer, é uma lógica onde o que preside, sabe, a ação do governante é muito mais, às vezes, contentar os seus indicados, seus apaniguados, do que fazer um serviço público cada vez mais profissionalizado, cada vez mais, sabe? Então, eu quero dizer que eu me comprometo a também, nesse caso, a fazer uma ampla discussão. Se tiver que tomar, vamos dizer, se a prefeitura for obrigada a aderir a um dos dois, vamos sentar, conversar, vamos ver qual é o menos sacrificante para o servidor e vamos pensar também que medidas compensatórias podem ser tomadas para garantir
sabe, um prejuízo menor para o servidor público. Certamente os servidores serão prejudicados. Nós vamos para a terceira pergunta. Como o candidato pretende tratar a questão sobre o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, no nosso caso aqui, o nosso Instituto de Previdência, de 11% para 14%? O vosso governo pretende fazer para que o que o vosso governo pretende fazer para que o servidor não saia prejudicado nesse processo, levando em consideração, Emílio, o congelamento de salários imposta pela Lei 171 até o final de 2021? Olha, Toninho, o que eu penso dessa questão é o seguinte: primeiro, a questão da alíquota, ela está ligada à primeira pergunta, que é relativa à reforma da Previdência. Quer dizer, ela é parte da reforma da Previdência, foi tratada a questão da alíquota. Como eu disse lá, é um tema que nós temos que conversar a respeito. Se não houver alternativa, se Osasco puder continuar do jeito que está, eu prefiro continuar do jeito que está. Mas eu não sei se legalmente isso é possível. Vamos estudar essa matéria. Se não for, se não tiver jeito, tiver que adotar, novamente vamos adotar aqui aquela medida que seja, vamos dizer, que preserve ao máximo o servidor. O servidor de Osasco, gente, já está passando por um período de congelamento salarial e de rebaixamento salarial impressionante. Você tem casos aqui, primeiro, a terceirização avançou demais e as OS chegaram, principalmente no setor de saúde, chegaram de uma maneira desastrosa, que não são OS profissionalizadas. OS, você não está falando aqui de um Einstein, você não está falando aqui de um hospital da Faculdade de Medicina de São Paulo, você está falando de OS, sabe, que ninguém nunca ouviu falar. Você está falando das mesmas OS que deram problema no Rio de Janeiro e que caçou o governador do Rio. Você está falando de OS que tem denúncias pesadas, não da oposição em Osasco, mas tem, nossa também, mas tem denúncias pesadas, investigação do Ministério Público, investigação da própria Polícia Federal. E essas investigações vão no sentido, eu já tive notícia de que essas investigações vão apontando cada vez mais a constituição de uma organização criminosa no comando da saúde em Osasco, sabe? O Hospital Antônio Giglio, as UPAs que eu construí, os prontos-socorros, a tentativa de terceirizar as OS, as UBSs, tudo isso está no mesmo pacote. Então, você não tem uma valorização do servidor de Osasco, sabe? Tem casos onde o servidor terceirizado está numa função, ganha X e o funcionário público que trabalha ao lado dele, às vezes ganha um pouco mais que ele. Não tem para fazer o mesmo serviço. Quer dizer, eu acho que essa questão é a atitude do governante que diz. Então, as pessoas, ao pensar essa questão, precisam lembrar sempre da atitude que eu tive sempre em relação ao servidor e da atitude que o atual governo está tendo em relação ao servidor. A precarização do serviço público, ela está posta no país inteiro, e em Osasco a coisa tomou um rumo muito complicado. E a quarta pergunta, ela tem a ver com isso. O que o candidato, como você pretende, como prefeito de Osasco, a tratar dessa questão? Vai dar continuidade no processo de terceirização que já ocorre hoje com as OS, ou o que você pretende fazer nesse caso, já que a terceirização ela está posta e instalada em Osasco? Deixa eu te dizer uma coisa, Toninho. Eu não gosto dessa solução de OS. Não gosto. E todo mundo já sabe disso. No meu tempo, não teve nenhuma OS em Osasco. Você teve até empresas terceirizadas que fizeram algum trabalho de limpeza, de jardinagem, mas essa questão toda de terceirizar, principalmente de passar para a OS, né? A primeira coisa, quando você passa para a OS, as OS hoje, elas estão tomadas, boa parte das OS estão tomadas por organizações criminosas.
E as investigações estão cada vez mais chegando nesse ponto. E a organização social que comanda, a tal de Pacaembu, que comanda aqui o Hospital Antônio Giglio, é uma das mais implicadas em desvios de recurso, em problemas, em atos criminosos, em outras cidades onde ela atua, no Rio de Janeiro, e agora descobriu-se que em Osasco também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quero já no primeiro dia de governo, montar uma comissão de alto nível, com a participação do Sintrasp, inclusive, para averiguar qual a situação. Eu não vou tomar nenhuma decisão, vamos dizer, sem uma análise do caso, mas eu quero ver o que está acontecendo. Não é fazer investigação, eu quero olhar o que está acontecendo. O que diz o contrato, o que ela cumpriu, o que ela não cumpriu, sabe? E se for o caso, sim, nós vamos... se ela não estiver cumprindo, que é o que eu tenho certeza, nós não vamos continuar com essa UES. Eu não tenho nada por princípio contra a UES. Agora, essas que estão aqui, não vai. O que eu tenho mesmo, a minha filosofia, sempre foi de valorizar o servidor. Sabe? Eu acho que o SUS é um sistema de saúde universal, que atende todo mundo, e ele é executado principalmente pela prefeitura. É preciso cuidado. Você pode terceirizar, por exemplo, serviço de imagem, serviço de laboratório. Agora, o atendimento, a gestão da unidade, principalmente a gestão da unidade, é uma coisa que realmente eu acho que tem que ficar no âmbito do poder público. Hoje, o que acontece hoje, a Secretaria de Saúde, como ente planejador da saúde, ela está completamente esvaziada. É uma secretaria que o núcleo dela não manda mais nada. O secretário de Osasco, parece que ninguém sabe nem quem é. Então, de fato, há um problema aqui. Eu quero recuperar a autoridade da Secretaria da Saúde, para a sua capacidade de planejamento, para o seu jeito de tratar o servidor, sabe? E eu quero fazer realmente, vamos dizer, a Secretaria da Saúde funcionar como está. Aqui, o OS não vai ter esse poder absurdo e absoluto que tem hoje em Osasco. Emílio, você que foi prefeito, é conhecedor, né, sabe muito bem que a massa salarial aí dos servidores de Osasco é uma disparidade muito grande, onde nós temos poucos, né, que ganham muito, e nós temos muitos que ganham muito pouco, né? Da média salarial tem um salário mínimo, tem complemento, então assim, nós temos uma grande massa de servidor ganhando muito pouco. Quero saber como é que você pretende tratar desta questão, corrigir, na verdade, essa disparidade salarial. Toninho, eu soltei recentemente uma carta ao servidor que está disponível nas minhas redes sociais e para quem quiser, assumindo compromissos com o servidor, né? Todo mundo sabe que eu fui um prefeito que eu dei atenção ao servidor, e na história de Osasco todo mundo sabe, eu fui o prefeito que mais cuidei, fiz tudo o que eu pude para melhorar o servidor naquele período, melhorar a situação do servidor. Mas ela não teve continuidade. E Osasco foi ficando para trás. Vamos dizer, entrou de maneira muito intensa a terceirização e o servidor, os planos de carreira, a valorização salarial foram sendo deixados para baixo. Ao ponto de que hoje você tem servidores na prefeitura que ganham menos que um salário mínimo. Então a primeira coisa que está dita na carta e que eu vou fazer é fazer com que nenhum servidor em Osasco ganhe menos do que um salário mínimo. Isso é inaceitável, né? Bom, eu também quero fazer, assim, teve coisas novas que eu criei na época que eu fui prefeito. Eu incorporei o abono, que era abono, eu transformei a cesta básica que era uma coisa muito ruim e estava atrasada há 7 meses, eu transformei ela num cartão alimentação, que é o que tem até hoje, né? Eu adequei a jornada de trabalho da enfermagem de 40 para 30 horas, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. O que o servidor de Osasco pode esperar de mim é que eu vou ser dali para melhor. Eu vou implementar novos direitos, e eu quero falar pelo menos de 3 aqui, né?
eu estou propondo a criação do auxílio refeição, né? Você tem o auxílio alimentação, que é para compra, que é para isso, mas eu quero criar o auxílio refeição para o servidor ter o direito de se alimentar no dia a dia. O restaurante servidor é uma boa iniciativa, foi totalmente refeito na minha época, mas ele está atendendo 10% do servidor, em torno de 1.500 refeições por dia. Então, nós precisamos de algo que atenda a categoria como um todo. E a maneira que eu pensei é criar um auxílio alimentação num valor que as pessoas possam fazer as suas refeições todos os dias, lá perto de onde ela está trabalhando, garantindo. Outro direito novo que eu pensei e vou implementar, e estou propondo e vou implementar, é o auxílio saúde, né? O servidor de Osasco, há muito tempo, ele batalha para ter um plano de saúde, né? Então, o primeiro passo que eu resolvi dar, falei, plano de saúde, nós fizemos estudo, ele impacta muito a situação de cada servidor, porque quem tem dependente mais velho é outro preço, quem tem mais dependentes é outro preço. Então, eu preferi fazer o seguinte, então vamos criar um auxílio saúde, um valor fixo para todos os servidores, e esse valor, ele escolhe o plano de saúde que ele quiser fazer, né? Eu acho que aí é mais ou menos como o auxílio alimentação. O auxílio alimentação foi criado naquela época, né? Foi criado, era R$70. Mas ao longo dos anos ele foi crescendo. Quando eu saí ele já era 200 e continuou crescendo por pressão da categoria. Hoje ele é 400. Então, o que eu quero dizer a vocês é assim, você pode criar um plano, um auxílio saúde agora, eu vou criar, e ao longo do tempo, por pressão, por luta, por compreensão dos governos, esse valor vai se aumentando até chegar o momento que você tenha um plano de saúde completo. Mas é um direito novo. E eu vou criar novo conjunto habitacional para os servidores. Sabe? Na minha época, você sabe, eu fiz aquele conjunto lá próximo da Olaria do Nino, lá na Olaria do Nino, né? Eu acho que eram 140 apartamentos. Agora eu quero buscar outras áreas da prefeitura, né, que tem lugares que não estão sendo mais utilizados, ou são subutilizados, ou podem juntar com outros e numa área boa você fazer um conjunto habitacional novamente para os servidores se utilizarem. Então, são programas e projetos, ideias, e também essa questão da valorização salarial. Veja bem, Osasco é hoje, eu acho que eu estou com o tempo estourado, mas só para concluir, Osasco porque as outras perguntas eu usei menos, então Osasco é hoje a cidade que paga o menor salário para o servidor público na região, menor. Ela não tem, vamos dizer, uma política de progressão salarial. O plano de carreira que tem hoje foram os que nós criamos lá, o plano da guarda, o plano dos fiscais, o plano dos professores, mais alguns, mas o dos professores, o primeiro plano foi de 2008. Ele foi atualizado agora, né, e precisa ser novamente atualizado. Então eu quero, assim, o servidor pode esperar de mim mais e melhor. Minha atitude com o servidor vai ser do que eu fui para frente, para cima, e podem contar comigo para uma carreira valorizada. Tá certo. Ainda bem que o candidato conhece bem a realidade dos servidores. Emílio, nós temos aqui internamente umas demandas, né, que elas implicam nas gestões das unidades, né? Eu gostaria de saber a sua visão em relação à profissionalização de gestores. Nós temos hoje boa parte dos gestores, em especial da saúde, que são indicações políticas, pessoas que acompanham a vida do candidato, do político e tal, e acaba se tornando um gestor, um chefe de algum próprio municipal, de alguma unidade. E isso nós temos conflito. Nós temos muitos gestores, em todas as gestões, na sua, em todas as gestões. Temos bons gestores, mas nós temos gestores que não têm aptidão para o cargo que está desempenhando e são assediadores. Eu gostaria de saber, a categoria quer saber a sua posição em relação à nossa proposta, que esse gestor ele seja qualificado.
Toninho, essa pergunta é muito importante porque diz respeito à influência política, a maneira como as pessoas... Veja bem, eu sou político, eu fui prefeito, vamos dizer assim, toda prefeitura ela tem que ter um olhar político, porque a política, boa política, não uma política que enrola, que humilha, sabe, que privilegia a quem interessa. O que eu quero, na verdade, propor é que os cargos de chefia, sabe, em unidades de saúde ou outras, eles sejam ocupados prioritariamente por servidores da prefeitura, né? Veja bem, você tem um estatuto, o Estatuto do Servidor, como você sabe, ele é de 1969. Então, o que eu estou propondo é a criação de um novo Estatuto do Servidor. Evidentemente, o Estatuto foi criado há mais de 50 anos atrás. Um estatuto que foi criado num tempo em que Osasco era uma cidade de menos de 100 mil habitantes, que Osasco tinha 2 ou 3 mil servidores. Evidentemente que ele está completamente desatualizado. Então, é preciso, de lá para cá, teve a municipalização da educação, você teve o crescimento das unidades de saúde. Então, Osasco precisa hoje de um novo estatuto, e nesse estatuto pode estar previsto situações como essa. Por exemplo, eu gosto, um modelo que a Prefeitura de São Paulo, né, aderiu, criou na gestão das regionais, da subprefeitura de São Paulo, é um modelo que nós podemos pensar. É um modelo onde o chefe da regional é um técnico, sabe, vindo normalmente da carreira, né? Um engenheiro de carreira, alguém que está ali, e o indicado político, ele fica abaixo disso. Isso é importante também, porque além de valorizar a carreira, tem uma outra coisa no impacto do serviço que é prestado. Hoje, unidades que são controladas, por exemplo, por vereadores, que é boa parte aqui, ou por partidos políticos, tal, ele trabalha não de acordo com o interesse da população, ele trabalha de acordo com o interesse dele. Ele chega lá e fala, bom, se é um amigo dele, alguém ligado a ele, que precisa de um exame, de uma consulta rápida, para esse ele consegue. É influência política. Agora, eu acho que o serviço público ele tem que ser universal. Você tem que ter um gestor lá que ele trate, sabe, o filho do prefeito ou o filho do vereador como um cidadão comum, não pode ter essa diferenciação. E eu acho que hoje é isso. Hoje esses espaços estão praticamente partidarizados, sabe? Tem alguns lugares que está muito claro. Secretaria de Transportes é uma vergonha, sabe? A SICA é outra vergonha, sabe? Tudo está ali, está de um jeito que... Chegou um ponto agora que cada secretaria em Osasco, o prefeito deu cada secretaria para constituir um partido político. E o partido está constituído e baseado ali, sabe? Então, você vê ali, bom, transportes é um partido, finanças é outro partido, administração é outro partido, educação é outro partido, habitação... Gente, nós temos que ter a lógica do interesse público, sabe? Daquilo onde vai prevalecer aquilo que é melhor para o cidadão. E quem é melhor para fazer isso é o servidor de carreira, é aquele que... entrou na carreira não por indicação de ninguém, ele entrou na carreira pelo seu próprio esforço. Tá certo, é isso que muitos servidores anseiam, na verdade, é que a valorização de fato. Emílio, agora nós vamos para a 7ª pergunta, tem muito a ver com muita coisa que você já respondeu, mas essas perguntas elas foram elaboradas em conjunto de servidores e eu tenho que seguir, tá? Que política de recursos humanos ou ações pretende adotar o candidato no que dizem respeito ao plano de carreira para toda a categoria e revisão dos já existentes? Aí nós temos aqui, tabela 7, é uma tabela, Osasco tem várias tabelas, e essa tabela 7 é uma tabela que ela agrega vários servidores que está... sabe, salário muito baixo. Essa tabela precisa passar por uma correção, tá certo? Aí, isso faz parte da pergunta. Reposição das perdas salariais, aí você vai responder tudo.
reposição das perdas salarial, isonomia salarial entre as PDIs para com as PEBs e concurso para gestores da educação, que esse concurso ele é um pleito de boa parte dos professores, né? Nós temos aqui a vice-presidente do Sintraspa, a professora Marta Barreto, ela não abre mão desse concurso para gestor. Então, é uma pergunta que grande parte dos professores quer saber o que o candidato acha dessa proposta. Toninho, eu acho primeiro assim, sobre tabela 7, na minha carta ao servidor está ali estabelecido, e eu vou repetir o compromisso aqui de rever a tabela 7. Quer dizer, ela é uma das excrescências que tem desse período que nós estamos vivendo agora. Sabe? Então, nós vamos rever, é uma questão de respeito ao servidor, eu já estabeleci esse compromisso e quero enfrentar essa questão logo que eu assumir a prefeitura. Aí você fala da questão de PEB com... Veja bem, eu já assumi um compromisso com a educação e reafirmo ele aqui, que é atualizar o plano de cargos e salários da Secretaria da Educação, né? E também, em alguma medida, nós vamos precisar incluir os servidores do apoio à educação, porque eles estão fora, eles não entram nesse cômputo do Fundeb e por isso eles não estão tendo os mesmos direitos. Então, no âmbito dessa reforma que nós vamos fazer, dessa atualização que vamos fazer no plano de carreira, nesse âmbito eu pretendo enfrentar essa questão da equiparação de PEB com PDI com PEB. Evidentemente, nós vamos estudar, vamos ver os impactos, vamos ver o que acontece, mas eu topo discutir essa questão. A outra é concurso para gestor. O que eu penso a respeito disso? Eu penso o seguinte, e aqui, gente, deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que às vezes eu faço uma proposta, fala, mas por que não fez no seu período? Ou, isso vale para outras áreas, às vezes eu falo assim, por que não fez uma obra, por que não fez no seu período? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, gente, se todos os problemas de uma prefeitura fossem enfrentados em 4 anos e acabassem os problemas, não precisava mais prefeito. Você não acaba com problemas da cidade em 4 anos. Você, cada 4 anos primeiros eu fiz algumas coisas, nos 4 anos seguintes eu fiz outras coisas, e agora eu quero fazer outras coisas, não acabou os problemas. E quando chegar ao final dos meus 4 anos, também não terá. O problema é assim, você ter atitude, resolvendo problemas, enfrentando, dialogando e tal. Na questão do concurso de acesso, do concurso para diretor, o que eu pretendo é fazer concurso de acesso, para que os profissionais da própria Secretaria da Educação possam fazer o concurso para acessar a carreira de diretor, da direção, né, de coordenador pedagógico, de vice-diretor, esses cargos. E eu acho que o melhor, quem mais conhece a rede, são esses, né? A outra opção seria fazer concurso aberto. Mas eu prefiro o concurso de quem conhece a rede, de quem está dentro da rede, quem vive a rede. Tem gente com 15, 20 anos que nunca teve a oportunidade de assumir a gestão de uma unidade da educação. Então essa é a minha posição. Tá certo, é um pleito dos professores, mas tá certo, Emílio. Então nós vamos aqui para a 8ª e última pergunta dessa entrevista. Que medidas positivas e concretas o candidato pretende que possa ser inserido ou aplicado no orçamento anual que venha a ter resultado ou efeito imediato para o servidor, né? O que ocorre na Prefeitura de Osasco passou por... Acho que desde a emancipação, os servidores nunca teve na LOA a previsão de reajuste salarial. E aqui, internamente, a diretoria sempre discutiu isso. Nós precisamos que seja inserido no orçamento, né,
o reajuste dos servidores, porque quando chega o mês de maio, começa a campanha salarial, a gente não sabe. Então, o que nós queremos saber, qual é a sua posição em relação a isso? Olha, Toninho, primeiramente, assim, essas medidas que eu estou propondo de melhoria salarial, de adoção do auxílio refeição, de adoção do auxílio saúde e revisão da tabela 7, eu quero fazê-las o mais breve que eu conseguir fazer. Eu quero começar esse trabalho no dia 1º de janeiro e o mais breve que a gente conseguir. Veja só, eu quando assumi em Osasco, em 2005, eu assumi em janeiro, em abril nós estávamos fazendo, por exemplo, a adequação da jornada de trabalho do pessoal da enfermagem. Então, tem questões que é o tempo de você montar o governo, trabalhar. Agora, as questões que têm impacto orçamentário, né? Essas questões eu preciso avaliar à luz da situação. A gestão atual não tem transparência alguma, nós não temos uma informação pública sobre a situação financeira, os comprometimentos com dívida, com isso, com aquilo. Então, essas questões eu só posso ter a certeza quando eu assumir. Falar qual é a situação real. Então, todo mundo sabe do meu compromisso de realizar. O que eu conseguir realizar, se eu não conseguir todos no primeiro ano, mas vamos supor, eu consiga criar o auxílio refeição já no início de 2021, eu criarei sem dúvida alguma, entendeu? Se eu conseguir rever a tabela 7 de início, eu vou rever de início. Eu só preciso ter certeza de qual situação financeira e orçamentária eu vou herdar, porque esse orçamento de 2021 é feito pelo atual prefeito e às vezes ele cabe alguma mudança, mas no geral ele já vem amarrado. Então essas questões que eu quero enfrentar para enfrentar outra. A lei orçamentária anual nunca constou um centavo em todas as gestões aqui para nós servidores. Muitos municípios adotam isso já na LOA, tá certo? Então, assim, é lógico que tudo que está previsto na LOA nem sempre é executado, não é verdade? Mas é um desejo dos servidores que conste na lei orçamentária uma previsão de reajuste dos servidores. É uma questão que eu me comprometo a estudar, eu acho que tem lógica. Eu, pessoalmente, eu gosto de gestão cada vez mais planejada. Você precisa saber o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, o ano que vem. Então, planejamento de curto, médio e longo prazo. Na verdade, uma questão como essa, ela é boa para o servidor, mas ela é boa para a gestão também. A gestão precisa saber que compromisso que espera ela daqui a pouco, né? Isso não impede que você estabeleça na mesa de negociação, que nós criamos também com o servidor, a mesa permanente, ela revigorada, ela possa examinar. Às vezes você fala, não, eu vou reajustar a inflação esse ano, mas chega lá em março, abril, você percebe que a Receita permite que você, vamos dizer, vá além disso, né? Então é uma matéria possível de ser discutida assim. Bom, nós chegamos ao final dessa entrevista. Eu espero que o candidato, né, vencendo as eleições, cumpra com aquilo que está se comprometendo com a categoria. É uma expectativa, né, de todos os eleitores, é que os candidatos eles cumpram com aquilo que se comprometem. E para nós, trabalhadores, principalmente servidores aqui do município de Osasco, nós esperamos isso do candidato, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista e sou grato por ter aceitado o nosso convite, tá certo? Eu quero rapidamente agradecer muito ao Sintrasp por ter permitido esse espaço para a gente conversar sobre um tema que é fundamental. Nós não estamos tratando de uma categoria qualquer, nós estamos tratando da categoria que faz o serviço público andar, avançar, da categoria que faz as crianças de Osasco ter contato com o mundo da educação, daqueles que te atendem 24 horas nos PS, nas UPAs, durante o dia na UBS, nos hospitais, na policlínica, em todos os cantos. Então, eu pretendo
eu acho que nós temos que valorizar o servidor. Isso para mim está claro, isso é compromisso de vida. Eu acredito no serviço público, eu acredito na educação, eu acredito no SUS, sabe, em gestão democrática. Eu tenho a obrigação de fazer um governo ainda melhor do que eu fiz por duas razões. Primeiro, que a situação financeira de Osasco hoje, nós não temos detalhe, mas ela é muito maior. Tudo que eu fiz, Toninho, eu fiz com um orçamento inicial de 500 e poucos milhões de reais. Mas nós mesmo tomamos providência para Osasco crescer economicamente. Quando eu saí da prefeitura, o orçamento já era quase 2 bi, sem aumentar impostos, né? E agora, o orçamento de Osasco se aproxima de 3 bilhões de reais. Então, primeira razão para fazer um governo melhor. Osasco tem muito mais condições. O que falta é priorizar, ver o que é prioridade e o que não é prioridade, entendeu? Isso é a cabeça de cada prefeito. Para mim, as pessoas já sabem o que eu tenho de prioridade na cabeça. Valorizar, sabe, os trabalhadores, as trabalhadoras, os aposentados, as aposentadas, os servidores da prefeitura, quer dizer, fazer a cidade melhorar como um todo. A segunda razão de eu ter que fazer um governo melhor, porque eu estou muito mais experiente, né? Eu entrei na prefeitura há 15 anos atrás, né? Quase 16 anos atrás. Eu saí da prefeitura há 8 anos atrás, eu fui prefeito entre 2005 e 2012. Evidentemente, nesse período eu não fiquei parado, eu conheci muitas experiências, conheci outros governos, outras cidades, no Brasil, fora do Brasil, em outros estados, e a gestão se profissionalizou. Os instrumentos da tecnologia hoje permitem uma gestão muito mais organizada, com muito mais transparência. Esse é o meu compromisso. Tá certo. Em nome de toda a diretoria, eu quero agradecer a participação, tá certo? E entregar para você uma pauta de reivindicação dos servidores que isso vai ficar disponível na íntegra no nosso site, tá? Isso daqui é meu, isso aqui é para você. Ele precisa protocolar, né, João? Pode.